Eu queria convidar o doutor Ramon Coral Gunning, que fez residência de oftalmologia e doutorado na Universidade de São Paulo, fellow em cirurgia refrativa em Massachusetts, na Harvard Medical School, e membro da equipe de cirurgia de catarata e a cirurgia refrativa aqui do nosso hospital. Oh, obrigado. Bom, primeiro, parabéns pela iniciativa de criar esse centro de tratamento e controle da miopia, né? A gente trata há muitos anos, a gente não conseguia evitar a progressão da miopia, às vezes chega em níveis que você tem essas alterações, muitas vezes, irreversíveis para a visão do paciente, né? A miopia patológica. Bom, eu vou falar para vocês, então, sobre tratamento da miopia. É um sonho que a gente vê muitos cirurgiões, mais de 100, 200 anos atrás, tentando corrigir, tentando resolver, e felizmente a gente vive a medicina moderna, onde nós temos algumas opções muito interessantes para tratar a miopia. Eu não tenho nenhum conflito de interesse relacionado a essa apresentação. Como vocês viram, nós precisamos, então, mudar o foco de visão para o ponto focal cair em cima da retina. Como nós podemos fazer isso cirurgicamente? Vocês já viram que tem lente de contato, tem óculos, mas cirurgicamente a gente pode mudar a curvatura da córnea, com, por exemplo, cirurgia laser. Nós podemos implantar uma pequena lente dentro do olho, que vai corrigir a miopia, e nós podemos substituir o cristalino ou remover o cristalino para corrigir a miopia, né? A primeira técnica utilizada no passado foi a remoção do cristalino para corrigir a miopia, né? Uma técnica que foi desenvolvida por um cirurgião com o nome Fukala, né? Ele é austríaco e ficou relativamente famosa essa técnica. Ele fazia para pacientes com miopia, até jovens, com miopias altas, acima de 13, 14, 15 graus. E vejam quando ele publicou essa técnica, 1890. Mas o grande problema, se conheceu anos depois, foi a alta incidência de descolamento de retina na cirurgia do cristalino do míope. Então, a gente não faz, até hoje, cirurgia de substituição do cristalino, seja ele jovem ou um cristalino presbita, né? Um cristalino sem função pela alta incidência de descolamento de retina. Nos anos 50, vieram as lentes fásicas. Essa é uma foto que um cara dessa sala aqui conhece, Dr. Emir. Então, meu pai fez, né, muitas cirurgias de miopia, inclusive com implante de lentes fásicas, que realmente evoluíram muito nos últimos anos. Nessa época aqui, as lentes ainda não tinham o modelo apropriado e causavam complicações, como atrofia iriana, como vocês estão vendo aqui, e até edema, descompensação da córnea. Problemas que a gente não viu por muitos anos com a ceratotomia radial. Essa aqui é uma cirurgia do meu pai também, né? Uma cirurgia de bisturi de diamante para correção de miopia, realizada na década de 90, 80 e 90, no mundo todo. E foi a primeira cirurgia que realmente corrigia bem a miopia, e corrigia por muitos e muitos anos. Ah, através de microincisões com bisturi de diamante, a córnea sofria um enfraquecimento periférico e um aplanamento central. Ela se achatava, reduzindo o poder de curvatura, corrigindo, então, a miopia. O grande problema ocorria 10, 15, 20 anos depois, que a córnea sofria um achatamento progressivo, invertendo o grau do paciente. Ele tinha miopia, ele depois sofria de hipermetropia progressiva. Então, um problema difícil, muitas vezes, de corrigir. E aí, felizmente, veio o Excimer Laser, né, com a primeira descrição em 1987, né, o primeiro paciente operado de PRK. PRK é a aplicação de laser na superfície da córnea. Aqui a gente está vendo o laser atual que a gente utiliza, aplicando micropulsos na córnea para mudar a curvatura. E aí o laser consegue mudar a curvatura do jeito que a gente programa ele, tanto encurvando, como aplanando, como diminuindo o astigmatismo, que é uma ovalização da córnea. Nós temos e utilizamos, dentre as técnicas atualmente, com Excimer Laser, o LASIK e o PRK, e o implante das lentes fásicas. Então, são as duas formas que a gente usa aqui no Sadala e que, basicamente, os principais centros no mundo utilizam para correção da miopia. Tá?
A troca do cristalino, alguns centros na Europa e na Ásia utilizam, mas muito pouco utilizado hoje em dia pelo risco de descolamento de retina. Nos hipermétropes, sim, a gente utiliza com muita frequência. E, obviamente, pacientes com miopia, mas que têm catarata. Aí você tem um cristalino que não tem transparência, aí ele é substituído por uma lente intraocular. Outras técnicas que estão ganhando maior amplitude no mundo, principalmente a extração de lentícula, a gente aplica um laser na córnea e esse laser cria uma lente dentro da córnea e a gente remove essa lente, obviamente mudando a curvatura da córnea. E outra é um implante de anéis intraestromais para correção de miopia. Também é uma técnica que foi, veio, mas não tem boa previsibilidade. Quando a gente indica nos míopes, quando eles querem reduzir os óculos, nem todo míope quer ficar livre do óculos, obviamente acima de 18 anos, e o mais importante, o grau tem que estar estável, né? Um aumento pequeno do grau em 2 anos é aceitável, mas o ideal, obviamente, é que a gente tenha uma boa estabilidade, não tenha um aumento progressivo, porque senão você vai operar ele e o paciente, alguns anos depois, volta a ser míope. E aqui a importância, ele tem que estar dentro dos limites de correção. Se a gente tem uma miopia patológica, uma miopia às vezes de 15, 20 graus, a gente corrige a miopia, mas o paciente não enxerga bem, porque a retina dele é muito rarefeita, tem alterações na área central da visão. Tá? Até quanto dá para corrigir com laser? Né? Miopias de até cerca de 10 a 12 dioptrias, hipermetropias até 7 e astigmatismo até 7. Às vezes a gente tem combinação de miopia com astigmatismo. O laser corrige muito bem. Obviamente, a gente respeita e a gente conhece muito bem hoje os limites estruturais e ópticos da córnea. Então, não dá para chegar lá e corrigir qualquer grau em qualquer córnea, né? E qual o grau mínimo para se operar? Geralmente, a miopia acima de 0,75 a 1 grau, especialmente 1 grau para cima, o paciente já não enxerga bem, já não passa num teste do Detran, por exemplo, ele já precisa de uma correção da miopia. Há um vídeo aqui nosso que a gente mostra para os pacientes como é a ablação de PRK. O PRK remove, muda a curvatura na superfície da córnea, depois o epitélio regenera e a curvatura da córnea, então, modifica de forma definitiva. Claro que o laser controla toda a aplicação desses pulsos na córnea, a gente consegue regularizar córneas irregulares, que têm cicatrizes ou às vezes, alterações já pós-tratamento, e nós conseguimos, então, esculpir a córnea do jeito mais apropriado. Como é o LASIK? O LASIK é a técnica mais famosa de cirurgia laser, onde o laser é aplicado na camada interna da córnea. Como que a gente chega lá? Nós vamos primeiro criar um flap. O flap é um pequeno corte na camada anterior da córnea que vai permitir a aplicação do laser na camada interna. O flap, que é esse pequeno disco de tecido corneano superficial, ele é levantado, permitindo a aplicação do excimer laser dentro da córnea. Então, o laser esculpe a camada interna da córnea. A hora que a gente reposiciona o flap, a cicatrização ocorre só nas bordas do flap e leva 6 a 12 horas para isso epitelizar. O epitélio regenera muito rápido na córnea. É um mecanismo muito avançado de cicatrização. Então, o paciente no dia seguinte está feliz, está enxergando normalmente. Esse flap, já há vários anos, ele é criado preferencialmente com um laser, né? É um laser que a gente aplica na córnea que faz esse corte, como vocês viram no outro vídeo também. Obviamente que a gente respeita limites de curvatura e espessura, sempre procurando excluir os pacientes com doenças ectásicas, o ceratocone é a principal delas. Então, os pacientes têm ceratocone, aí o tratamento pode ser feito de outras formas, especialmente com lente de contato, mas não com laser, né? A gente utiliza mapas epiteliais para fazer diagnóstico precoce de ceratocone e diferenciar muitos casos que parecem ceratocone, como esse caso aqui, né, uma córnea extremamente plana, mas com assimetria. Os mapas epiteliais hoje nos ajudam a diferenciar casos de ectasia, né, de ceratocone, de falsos casos de ceratocone, pacientes que podem ser operados. Contraindicações, doenças sistêmicas, especialmente artrite reumatoide, síndrome de Sjögren, que causam alteração da produção lacrimal, diabetes, principalmente diabetes tipo 1 e tipo 2 descompensada, gravidez e lactação, esperar 6 meses depois da gravidez, do nascimento da criança, e doenças oculares, o principal é o ceratocone. Então, quando a gente não consegue corrigir o grau do paciente com laser, aí a gente passa para a segunda opção, que são as lentes fáscicas. Hoje, né, há muitos anos, a gente aprendeu isso
já quando eu entrei aqui no Sadala, o pai já fazia muitos anos lentes fásicas, né, foi um dos pioneiros no Brasil, realização de lente fásica, como o laser também, né, tem alguns pacientes já que servem como exemplo, que sou eu fui operado em 2002 pelo pai, eu estava na residência médica, o pai fez laser em mim, e o pai fez lente fásica no Vini. Então, nós somos operados de miopia, né? A mãe era míope, acho que o pai não era míope, porque a gente operou ele esses tempos aí. E eu usei lente de contato muitos anos, também fui paciente da mãe, do pai, então é bom porque às vezes o paciente fica inseguro, né? Ainda hoje, raro, mas ainda tem pacientes inseguros quanto à segurança da cirurgia refrativa. Existem 2 modelos de lentes fásicas, e essas lentes podem corrigir miopias de até 25 dioptrias. Né? Muitas vezes a gente consegue até corrigir mais. Você fala, 25 existe? Existe 25 graus de miopia, até mais. 29, 30, às vezes a gente associa laser, mas são casos difíceis, de correção difícil, porque a retina já não é boa, já é um olho com outros problemas, outros riscos. Então é muito interessante que o oftalmologista controle a progressão da miopia e que todos nós trabalhamos juntos para evitar que essas crianças desenvolvam alta miopia. Porque a gente pode corrigir o grau delas quando elas se tornarem adultas, né? E as causas mais frequentes são graus elevados. Às vezes o grau não é alto, mas a córnea é fina, então não dá para fazer laser, porque a córnea é muito fina. E às vezes o paciente tem ceratocone, ou uma córnea irregular, assimétrica, e a gente pode corrigir com uma lente, em vez de esculpir a córnea e deixar ela mais fina com o laser. Obviamente, existem critérios muito bem estabelecidos hoje para se implantar lentes fásicas, especialmente aqui a profundidade, o espaço dentro do olho, né, a profundidade da câmara anterior, que a gente mede isso com aparelhos específicos para saber se cabe uma lente dentro do olho. E o implante dessa lente é feita, hoje a gente já faz há muitos anos, mais de talvez 30 anos, o implante de lentes fásicas aqui no Sadala, e essas lentes são extremamente seguras quando a técnica é bem realizada, né? E a gente tem muita prática, muito treino. Essas lentes implantadas dentro do olho têm uma recuperação rápida, uma correção com alta qualidade visual. Então, depois de implantar a lente dentro do olho, a gente fixa ela na íris, né? O modelo de lentes Artisan e Artiflex, ela vai fixada na íris e não incomoda, o paciente não sente isso no olho, não precisa trocar, e só vai ser removida essa lente quando o paciente, depois de, muitas vezes, 40 anos de idade, 50, 60 anos de idade, vai ter catarata. Lembrando que o paciente automíope, às vezes, pode ter catarata mais cedo. Bom, finalmente, então, em resumo, se o paciente é adulto, tem o grau estável, ele deve ser oferecido, além de óculos e lente de contato, a cirurgia refrativa é uma ótima opção, uma opção extremamente segura. Nós realizamos, então, os exames pré-operatórios e vamos definir qual a técnica mais apropriada para esse caso, para cada caso, e se é possível de realizar a cirurgia. Finalmente, agradeço a atenção de vocês, boa noite, obrigado.